Momento de oração por milagres. Eu não sei qual milagre que você deseja receber do Senhor. Eu não sei qual milagre que você almeja ser alcançada pelo Deus da glória. Mas eu convido você, meu irmão, eu convido a você, minha irmã, a juntos estarmos aqui formando esta grande corrente de oração por milagres, em o nome do Senhor Jesus. E você vai ver que Deus, Ele é Deus de milagres ainda. Ele ainda opera milagres, sinais e maravilhas em nossa vida, em a nossa história, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, vamos estar agora formando uma grande corrente de oração por milagre. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, eleva a Ti, Deus da glória, minha voz em oração, Pai, nesta grande campanha de oração por milagres. Deus amado, nós aprendemos de Gênesis, Apocalipse, que os antigos adoraram ao Senhor e vivenciaram os milagres por parte do Senhor, na vida deles, delas, da história dos mesmos. Portanto, Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração. Eu não sei de qual maneira este adorador está no exercício da sua fé neste momento. Eu não sei de qual maneira, Deus da glória, esta mulher encontra-se no exercício da fé dela neste momento, a unir a fé dela com a nossa, a unir, Deus da glória, a fé dele com a nossa. Mas Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que nós nos pedimos em oração. Ah, Senhor da glória, Tu tens o poder de nos alcançar não apenas com o que nós almejamos, ansiamos ser alcançado pelo Senhor, mas com obras maiores ainda. Por isso eu penso ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha. Deus, começa a contemplar a cada petição, a cada adoração, a cada adorador. Deus, tenha de misericórdia e começa, Pai amado, Senhor amado, a resplandecer, Senhor amado, começa a alcançar a vida, Deus da glória, com que esta almejam ser alcançada pelo Senhor. Senhor, e porque nós estamos aqui fazendo esta corrente de oração, porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de nos alcançar com feitos em que nós almejamos, porque nós estamos na corrente de oração por milagre, porque nós cremos que o nosso Deus é Deus que tem poder de alcançar-nos com milagres, maravilhas e sinais sobrenaturais da glória. Deus, nós aprendemos na Bíblia Sagrada que através da adoração os antigos alcançaram o sobrenatural da glória. Nós aprendemos que a oração, ela é a chave da vitória. Por isso eu creio, Deus da glória, que o Senhor tem vitória para a sua igreja. Eu creio, Deus da glória, que o Senhor tem vitória para teus servos e servas. Eu creio, Deus da glória, que o Senhor tem vitória para seu povo, Senhor. Por isso eu entrego em tuas mãos, Deus da glória, a cada vida, a cada adoradora, e eu peço ao Senhor, alcance-as, ó Deus da glória, com alcance de milagre. Vai jogando por terra, Pai, tudo que está impedindo essa pessoa de dar o testemunho dele ou dela. Deus, vai contemplando a cada petição, a cada adoração neste momento. Deus, talvez eu esteja orando com pessoas que de joelho dobrado está chamando a atenção do Deus Criador dos céus e da terra. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão adorando de pé neste momento e creio que o Senhor é Deus galardoador, creio que Tu és um Deus abençoador. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão, Deus da glória, nesta grande corrente de oração, Senhor amado, crendo no mover e no prover do Senhor, Deus amado. Pessoas que estão, Senhor, com a foto deste ou dessa em suas mãos, pessoas que estão apresentando, Deus da glória, nesta grande corrente de oração, causa, Senhor amado, foto, Senhor amado, talvez a carteira de trabalho, para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego. Deus, eu não sei de como este ou esta encontra-se no exercício da fé dele ou dela, mas eu sei que Tu és aquele que ouve a oração dos Teus servos e servas na face da terra. Eu sei que o Senhor é aquele que não ignora nossas orações, porque a sua palavra vai dizer em Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, que o seu ouvido não está gravado para que o Senhor não possa nos ouvir, e nem os seus braços estão encolhidos para que o Senhor não possa nos alcançar ou abençoar. O que nos distancia da resposta do Deus Criador dos céus e da terra, muitas e muitas das vezes são as nossas atitudes. Elas nos distanciam do Senhor, elas nos distanciam dos feitos do Deus da glória. Por isso eu peço a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, vai contemplando a cada petição, alcançando cada adorador, cada adoradora, vai alcançando vidas com o alcance da glória, com a resposta
resposta da glória. Entra com providência, Senhor da glória, ao milagre que esse adorador que aqui se encontra espera, almeja, anseia, será alcançado pelo Senhor na vida do mesmo. Ao milagre que essa adoradora que aqui se encontra almeja, anseia, será alcançada por ti na história, na vida dela. Deus de milagres, Deus de maravilha, Deus de resposta, grandioso, majestoso Deus, a soberana e autor de nossa fé, entra com milagre na vida deste, entra com milagre na vida desta, entra com milagre na história deste, Senhor. Arabacanda, Ramandaia, Candarábia, oh Deus de resposta, Deus de maravilha, o Senhor se apresentou, Deus da glória, ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo de número 33, no verso 3, como um Deus de resposta, porque o Senhor falou assim para Jeremias: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, Jeremias. O Senhor se apresentou ao profeta Jeremias como um Deus de resposta e um Deus de novidade. Jeremias capítulo de número 33, verso 3. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor não apenas se apresentou como um Deus de resposta para Jeremias, mas como um Deus de novidade. Portanto, Deus, Criador dos céus e da terra, eu creio que nesta grande corrente de oração por milagre, vidas serão alcançadas pelo favor do Senhor, e serão alcançadas com a novidade da glória. E a novidade da glória é testemunho na vida deste homem, a novidade da glória é testemunho na história desta mulher, a novidade da glória será, Senhor amado, eu creio, o milagre que vidas irão alcançar por parte do Senhor na história deles, por parte do Senhor na história delas. Por isso eu peço a ti, Deus de resposta, vai contemplando a cada petição, cada clamor neste momento. Vai alcançando, Deus da glória, a cada vida, a cada adoradora, com alcance da glória, com mover e o prover da glória. Deus de milagres, Deus de maravilha, Senhor, tu és soberano, Senhor, tu és grandioso, Senhor, tu és majestoso, Senhor amado. Vai alcançando a cada vida, vai alcançando a cada adorador, a cada adoradora com alcance de milagre. Só o Senhor tem um milagre que esse homem precisa viver na vida dele, Deus da glória. Só o Senhor tem um milagre que essa mulher precisa viver na vida, na história dela. Por isso eu peço ao Senhor, entra com milagre, Pai. Alabacandaraia, arabacandorebiandaraia. Deus, entra com milagre na área que essa pessoa que aqui se encontra tanto precisa vivenciar no Senhor. Entra com a providência, Pai. Entra com o mover e o prover, Senhor da glória, e vai dando vitória para a sua igreja. Deus, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque cremos que tu és um Deus de milagre, porque cremos que tu és um Deus de maravilha, ainda que tenhamos a consciência de que o significado da palavra bênção venha a ser favor e merecido, mas sabemos também que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor em nossa história, grande tem sido a sua misericórdia, grande tem sido a sua maravilha, Pai. Oriande candaramandaya candarábia, ora blande que anda o rebiandaraia. Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus que respondeu aos antigos quando os mesmos estavam adorando ao Senhor. Portanto, eu creio que vai haver resposta do Senhor na vida dessa pessoa que faz essa corrente de oração. Vai haver resposta do Senhor na vida desta pessoa, Pai, que une a fé dela com a nossa, que une a fé dele com a nossa nesta corrente de oração por milagre, porque tu és um Deus de resposta e também é um Deus de milagre, Senhor da glória. Por isso eu peço ao Senhor, entra com socorro presente na vida deste ou desta, ainda que olhares estejam elevados em direção a essa transmissão, ainda que olhares estejam fixados, mas eu creio que corações e mentes já estão inclinados para o Senhor, pois em Salmo 121 Davi também olhava para o monte quando mesmo indagava a dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista, dentro da mesma frase, ele dizia assim: o meu socorro vem do Senhor,
Deus, Criador dos céus e da terra, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem muda histórias e situação. Por isso eu quero apresentar em tuas mãos cada vida, cada adoradora, cada adoradora. Deus, alcança-os, alcance, Deus da glória, com alcance de milagre. Ah, Senhor amado, só o Senhor tem o milagre que essa vida precisa viver. Só o Senhor tem a vitória que esta precisa ser alcançada no Senhor. Entra com a resposta, entra com o milagre, entra com o prover, Senhor da glória. Senhor, Tu és um Deus de socorro, Tu és o socorro imediato, Tu és o socorro bem presente. Ah, Senhor amado, Davi a princípio olhava para o monte, quando em Salmo 121 ele dizia: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista que olhando para o monte à espera de um socorro, nesta frase dizia, na mesma frase ele dava continuidade a dizer: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. É o Senhor quem socorre, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem restaura histórias e situações. Por isso eu penso ao Senhor: entra com socorro na história desta mulher, entra com socorro na história deste homem, na vida do mesmo, da mesma, em nome do Senhor Jesus. Vai jogando por terra toda e qualquer barreira, todo e qualquer levante, Pai, contra a felicidade desta pessoa, Senhor amado, porque nós estamos fazendo uma oração e colocando um tema dentro da mesma, porque Elias, ele sabia que Tu és um Deus que responde a nossa petição, e Tu és um Deus que responde com o tema apresentado. Por isso o profeta Elias lança um desafio aos profetas de Baal, dizendo: vamos clamar, cada um adore ao Senhor seu Deus. Porém, o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. Elias sabia que Tu és um Deus que não apenas ouve a nossa oração, mas responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor em nossa petição. Eu não sei, Deus da glória, qual o tema que esta mulher está apresentando agora. Eu não sei qual o tema que este homem está apresentando agora. Talvez seja um milagre na área da saúde, talvez seja um milagre na área financeira, talvez seja um milagre, Senhor amado, Senhor amado, em causas que talvez estejam na justiça, talvez tenha vidas que estão aqui precisando vivenciar no Senhor, há um milagre na sua área da saúde, na sua área familiar. Deus, eu não sei em que área esta adoradora almeja, anseia vivenciar um milagre no Senhor, mas sei que Tu és um Deus de milagre. Por isso eu peço, Deus, entra com milagre, que esse adorador, esta adoradora que une a sua fé com a nossa nesta grande campanha de oração por milagre, almeja ser alcançado pelo Senhor, almeja ser alcançada por Ti, Deus da glória. Entra com milagre na vida desta mulher, entra com milagre na vida, na história deste homem. Deus, surpreenda vidas com milagres sobrenaturais da glória. Só Tu sabes o que esta mulher precisa viver em forma de milagre, Pai, na história dela. Só Tu sabes, Senhor, o que esse homem precisa viver na história dele em forma de milagre. Por isso eu peço ao Senhor, por isso eu peço ao Deus de milagre. Deus, socorre vidas, Pai. Entra com milagre na história desta mulher, entra com milagre na história deste homem. Joga por terra, Pai, todo levante, Pai, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, alamai de cantos, regiandaraio, e de calabaia candarábia. Em nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra toda barreira, todo impedimento que ainda que esteja no oculto, no invisível. Deus vai dando vitória para a sua igreja. Nós sabemos que quando tem a obra espiritual, tem a obra maligna, sempre para intentar. Mas se tiver algo maligno impedindo vida de vivenciar o milagre no Senhor, arabacandurebe andaraia, vai trabalhando no oculto, no escondido, mas dá vitória para a sua igreja, dá vitória para teu servo, dá vitória para tuas servas, Deus amado. Vai jogando por terra todo o mal, Senhor amado. Ó Senhor da glória, a história vai dizer que os profetas de Baal se cortaram, se retalharam e não obteram resposta de Baal, porque Baal é um Deus teórico. Não estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres, adorando a Baal, adorando a um Deus teórico, onde dentro desta tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fada. Não, estamos aqui adorando a um Deus vivo, estamos aqui adorando a um Deus de resposta, estamos aqui adorando
adorando ao Deus de Elias, pois ainda que Baal não tenha respondido à oração dos seus profetas, a Bíblia vai dizer que Elias prepara o altar, Elias repara o altar e adora, começa a adorar o Deus Todo-Poderoso, e tu és aquele que respondera ao profeta Elias diante de muitos olhares, com o tema que o mesmo apresentou ao Senhor, porque Elias clamava com fogo, e a Bíblia vai dizer que o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, diante de olhares, Orabacandaraia, assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que o mesmo apresentou ao Senhor, eu creio que o Senhor vai responder esta mulher com um tema em que ela precisa ser alcançada por ti na vida dela. Eu creio que o Senhor vai responder a este homem com um tema em que ele precisa, Deus da glória, ser alcançado por ti na história dele. Entra com socorro, Pai, alcança a vida, alcança adorador, alcança adoradora, com alcance da glória, vai jogando por terra todo mal, Senhor da glória, e dá vitória para a sua igreja, dá vitória para teus servos, Senhor da glória. O povo de Israel, juntamente com os profetas de Baal, tiveram que conhecer o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Elias. Os profetas de Baal tiveram que perceber que tu não és um Deus teórico, um Deus de conto de fada, mas tu és um Deus Todo-Poderoso, autor de nossa fé. Alabacandaraia. Tem pessoas que têm que saber que tu és Deus na vida desta mulher, tem pessoas que precisam entender que tu és Deus na vida deste homem. Oh, de Candaraia, Candarábia. Manifesta a sua glória, Senhor, socorrendo vidas e história, jogando por terra todo e qualquer impedimento. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque cremos que tu és um Deus de milagre, porque cremos que o Senhor pode tocar em vidas e história, com um toque de milagre, milagre sobrenatural da glória. Não estamos aqui adorando a Baal, não estamos aqui como um hobby para apenas passar o tempo, não. Estamos aqui adorando aquele que tudo pode, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A ti pertence a glória, a honra, o poder e toda exaltação. Por isso eu peço ao Senhor, vai derramando, Pai, da sua glória na história desta mulher, vai derramando da tua glória na história deste homem, e concede vitória, Pai, independente, Deus da glória, de qual seja o milagre que esse precisa, será alcançado pelo Senhor, independente de qual seja o milagre que esta, Deus da glória, precisa ser alcançada por ti, assim como Paulo indagava com as palavras a dizer, eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso, é para fazer até além do que o que nós pedimos a ele em oração. Paulo sabia que o Senhor tem poder para nos alcançar, com milagres até maiores que os milagres que nós esperamos ser alcançado pelo Senhor. Eu creio, Deus da glória, que vai ter novidade da glória na história desta mulher. Eu creio, Deus da glória, que vai ter novidade do Senhor na história deste homem, porque não estamos aqui adorando a Baal, não estamos aqui buscando a atenção de Baal, mas aquele que ouve a nossa oração. Pois Isaías 59, o Senhor dizia que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem os seus braços estão encolhidos para que o Senhor não possa nos alcançar e abençoar. As nossas atitudes sim nos distanciam de vivermos uma vida abençoada. São as nossas atitudes que nos impedem de viver uma vida sendo abençoada na presença do Senhor. E é dentro de Isaías 59 que relata que as nossas atitudes que nos impedem de sermos pessoas abençoadas é que estamos aqui fazendo esta grande corrente de oração por milagre, para pedir ao Senhor, oh Rabaia Candarábia, vai tocando em vidas, história, Pai, com toque de milagre, jogando por terra todo o levante do adversário, assim como se respondeu ao profeta Elias diante dos olhares de profeta de Baal. Senhor da glória, com o tema que o mesmo apresentou, eu creio que vai ter resposta com o tema em que nós estamos apresentando ao Senhor nesta corrente de oração. E o tema que nós estamos apresentando é milagre, Senhor amado, é uma corrente de oração por milagre. Oh Rabaia Candarábia, eu creio no milagre do Senhor na vida dessa pessoa que faz esta corrente de oração. Eu creio na resposta do Senhor, Deus da glória. Na sua palavra em Hebreus capítulo de número 11, verso 1, está escrito, ora a fé, ele é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Mas o que me chama a atenção é no verso 6 de Hebreus capítulo de número 11, no verso 6 diz assim, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Porém na parte B está escrito assim, é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe e que Ele é galardoador. Nós cremos, Pai,
Nós cremos na existência do Senhor. E nós cremos que o Senhor é um Deus galardoador. Nós cremos que o Senhor é um Deus abençoador. Por isso entregamos em suas mãos cada vida, cada adorador, cada adoradora, que forma esta grande corrente de oração por milagre. Vidas que estão nesta campanha de oração por milagres, vidas que estão aqui, Deus da glória, provocando o seu milagre através da adoração. Eu peço ao Senhor, alcança-os, alcance-as com o milagre que esse homem tanto precisa vivenciar no Senhor, com o milagre que esta mulher tanto precisa vivenciar e ser alcançada em Ti, Deus da glória. Alcança-os, alcance-as com o sobrenatural da glória. Só o Senhor tem um milagre que essa mulher precisa. Só o Senhor tem um milagre que esse homem precisa, Deus da glória. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos os antigos adorando ao Senhor e vivendo o milagre. Portanto, Deus da glória, eu creio que na vida do meu irmão, minha irmã que aqui se encontra, vai ser o mesmo. Porque o Senhor é imutável. Ainda que tenha aquela que indaga a dizer se milagres aconteceram no passado. Nos tempos atuais já não existem mais milagres, mas o Deus que nós estamos orando nesta grande corrente de oração por milagres é aquele que frisa em suas palavras e diz assim: eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Eu sou imutável. Não é o tempo que tem poder de mudar o Senhor. O tempo até muda o homem. Com o tempo o homem perde o seu vigor, sua saúde, sua pele vai envelhecendo, sua resistência vai diminuindo. O tempo até toca em nós, o homem. Mas o tempo ele não tem poder sobre o Deus a qual nós estamos orando. Portanto, eu falo com convicção que o mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilhas no passado, ainda opera milagres, sinais e maravilhas no presente. Por isso eu peço ao Senhor, Deus da glória, se diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, que precisam ser alcançadas pelo milagre do Senhor na vida deles, o milagre do Senhor na vida delas. Deus toca na história desta mulher com toque de milagre, toca na história deste homem com toque de milagre, Deus da glória. Senhor, Tu és um Deus de resposta, porque a Sua palavra vai nos dizer, no livro de Êxodo, que quando estava no deserto Moisés, ali um mar tenta parar o mesmo, ele clama ao Senhor, e Tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. Senhor da glória, no deserto o Senhor abriu um caminho no meio do mar. A história vai dizer que quando Josué e Caleb chegam na terra prometida, agora é uma muralha, estavam rodeando aquela cidade. O Senhor orienta os mesmos que rodeassem aquelas muralhas, e enquanto eles rodeavam as muralhas adorando ao Senhor, o Senhor é aquele que jogou por terra, que derribou as muralhas, Pai, enquanto eles adoravam, ou seja, o sobrenatural da glória, enquanto os servos e servas do Senhor adoram. Portanto, eu creio que enquanto nós estamos orando, o Senhor já está dando livramento, Pai amado, para familiares que estão sendo representadas pelos seus que aqui se encontram. Eu creio que enquanto estamos orando, Deus da glória, o Senhor já está fechando, Pai amado, cova, o Senhor já está dando livramento, o Senhor já está pelejando contra hortes espirituais malignas que muitas das vezes não chegam ao nosso conhecimento, mas no invisível o Senhor peleja pela sua igreja, no invisível o Senhor peleja pelos seus servos, no invisível o Senhor peleja pelas suas servas, pois em Daniel 10 vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, e enquanto Daniel estava orando, uma peleja estava acontecendo, porque o Deus Criador dos céus e da terra já havia enviado um anjo mensageiro, que era Gabriel, até o profeta Daniel, mas o príncipe da Pérsia impedindo a Gabriel, mensageiro, para trazer a mensagem ao profeta Daniel. Então o Senhor envia ali Miguel, o arcanjo, para pelejar. Daniel, o profeta, não estava vendo, mas estava orando, e enquanto ele orava, a peleja no mundo espiritual estava acontecendo. Portanto, eu creio que enquanto nós estamos orando, o Senhor está pelejando por famílias neste momento, o Senhor está pelejando por lares neste momento, o Senhor está pelejando por relacionamento neste momento. Eu creio que de Calamande Candarábia, Urabacanda, Urebiandaraia Candaraio, eu creio que enquanto estamos orando, Deus da glória, uma grande beleza no mundo espiritual está acontecendo a favor de vida neste momento.
Por isso eu peço ao Senhor, se porventura algo está se levantando para impedir a vitória desta mulher, se porventura algo está se levantando no mundo espiritual para impedir a vitória deste homem, vai pelejando por vidas, Deus da glória, vai jogando por terra toda a horta espiritual maligna, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, obra de maldição lançada por palavra, pessoas vítimas de maldição, onde bocas batem cotidianamente para amaldiçoar esta mulher, aonde bocas bate cotidianamente para amaldiçoar este homem. Dourabai de canto rebe andaraia candarábia oriande que o rabaia canto rebe andaraio. Deus criador dos céus e da terra, Deus de resposta, Deus de peleja, general de batalha, orabacandaramandaia candarábia. Onde houver uma horta espiritual maligna, intentando contra vidas, história, família, almeja com a sua glória, alveja com a sua glória, e queima todo o mal para a glória do seu nome. Rabai de Korabande Candarábia, e o nome do Senhor Jesus vai queimando, Pai, vai queimando esse tranca-rua do inferno, que está fazendo tudo dar errado na vida, na história desta mulher, vai queimando esse tranca-rua do inferno, que está fazendo tudo errado na vida deste homem. Rabai de canto, rabiandaramandaia candarábia. Deus, se porventura diante deste lar haja alguma horta espiritual maligna se andando desavisada para atormentar, veja com a sua glória, em o nome do Senhor Jesus vai queimando a todo mal de dentro do lar desta mulher, todo mal de dentro do lar deste homem agora, em o nome do Senhor Jesus, todo mal. Alamante que andarábia chouria, todo mal vai caindo por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Assim como Josué, Caleb e o povo de Israel adoravam, e enquanto eles adoravam, as muralhas iam caindo por terra, Deus vai jogando por terra todo o mal, vai jogando por terra, deco ramande que anda ramandaia candarábia, ramando que de candaraia, assim como o Senhor pelejou pelo teu servo Daniel, oh de candaramandaia candaraio, peleja por esta mulher, pela história da mesma, peleja, Deus amado, por este homem, pela história do mesmo, vai jogando por terra todo mal. Deus, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos no poder da oração, porque designamos a nossa oração para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder de libertar, o Senhor tem poder de transformar histórias e situação. Por isso nós apresentamos, Pai, em tuas mãos, alabacandaraio, e de candarabia chouria, oriande que anda ramandaia candarabia. Vai entrando com providência, Deus amado, vai socorrendo teus servos e servas, a história dos mesmos as mesmas, vai jogando por terra todo o mal, Pai, vai jogando por terra toda obra maligna, Pai, que tudo que está impedindo essa pessoa de ser feliz, tudo que está impedindo essa pessoa de dar o seu testemunho de milagre, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus, eu creio no poder da oração, porque o seu filho amado Jesus orientando aos discípulos o poder que tem a oração, o poder de resposta que tem a oração. O seu filho amado Jesus disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Jesus poderia colocar limites de milagres e dizer assim: olha, se pedires alguma coisa em oração ao meu Pai, alguma coisa vos será concedida. Mas o seu filho amado Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo, em o nome do Senhor Jesus nós receberemos. Então eu creio, Deus da glória, que em o nome do Senhor Jesus não haverá limite de milagre. Eu não sei qual milagre que essa mulher espera receber no Senhor. Eu não sei qual milagre que esse homem espera receber no Senhor. Mas eu creio que não vai haver limite de milagres que o Senhor tem para concretizar na vida do mesmo, que o Senhor tem para concretizar na vida da mesma. Por isso eu penso ao Deus de milagre, em nome do Senhor Jesus. Pai, entra com o milagre que essa mulher precisa vivenciar no Senhor. Entra com o milagre que esse homem precisa, Deus amado, vivenciar, ser alcançado no Senhor.
pois tu és um Deus de milagre, pois tu és um Deus de maravilha. Ainda que tenha aquele ou aquela que indaga a dizer assim, mas eu não oro na corrente de oração por milagre, eu não provoco o meu milagre na adoração porque eu não sei como orar. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar. Por mais que eu venha fazer uma formação teológica com embasamento, ainda assim eu não terei condição de orar ao Senhor, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo do Deus da glória. É Ele quem pega as nossas orações e leva-as ao Rei da glória. É o Espírito Santo do Senhor quem pega as nossas orações e apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso eu peço ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, eu não sei o que essa mulher deseja receber em forma de milagre. Eu não sei o que esse homem deseja receber do Senhor em forma de milagre. Talvez tenha pessoas aqui que não estão nem afirmando com palavras, mas está em espírito de oração, almejando ser alcançado ou alcançada pelo favor do Senhor, porque o significado da palavra bênção é favor imerecido. Mesmo sem merecer, a sua misericórdia já alcançou vidas e houve relatos de testemunhos e vai continuar vendo, porque tu és o mesmo Deus da glória. E ainda que esse homem ou mulher indaga a dizer, mas eu não sei como orar, mas o salmista Davi, ele referindo-se ao Espírito Santo do Deus da glória, ele dizia assim, Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar, ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu, ó Deus da glória, tu conheces as minhas petições bem antes que eu as converta em palavra. Segundo o salmista Davi, quando nós oramos ao Deus da glória, quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo do Senhor, ele tomará conhecimento do que o que nós almejamos receber do Senhor, bem antes que nós convertemos em palavra. Por isso eu sei, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor está sondando a mente desta mulher que aqui está, que o Senhor está sondando a mente deste homem que aqui está, e eu creio que vai haver para a honra e para a glória do Senhor testemunho de milagre, porque não estamos aqui fazendo esta oração por milagre apenas como um hobby para passar o tempo. Nós estamos formando esta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos que o nosso Deus tem o poder de nos alcançar com milagres sobrenaturais da glória, de alcançar a nossa vida, a nossa história, com milagres sobrenatural da glória. Orabacando, rebia, candaraia, aramande, que o rabande, que andaraia, candarábia. Deus de milagre, Deus de maravilha. Olha aí, Senhor da glória, o milagre que essa mulher precisa vivenciar no Senhor. Olha aí, Deus da glória, o milagre que esse homem precisa vivenciar, será alcançado no Senhor. Eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor, por milagres na área sentimental, porque não podemos subestimar a inteligência do adversário. A Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? Namoro, noivado, casamento. Quantas vidas sentimentais foram destruídas pelo adversário? Ah, Senhor amado, por isso eu acrescento a oração por milagres. Um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta mulher, pelo milagre na vida, na história sentimental deste homem. Senhor, eu te apresento lares que deveriam ser o ninho do amor, e hoje em dia talvez tenha se tornado uma arena de guerra, de afronta. Deus, olha aí, Senhor da glória, a vida sentimental desta mulher. Olha, Deus amado, a vida sentimental deste homem. Relacionamentos que estão em queda, lares que já não existem mais diálogo. Quando abre-se a boca para falar é ofensa, é desunião. Lares que deveriam ser o ninho do amor e têm se tornado uma verdadeira arena de guerra. Olha como está a vida sentimental desta mulher ou deste homem. Talvez essa mulher esteja indagando a dizer, Senhor, esse não é o homem que eu me apaixonei. Esse não é o homem que eu amo. Ele tem mudado muito. E muitas das vezes o adversário tem tentado mudar as pessoas para destruir as histórias. Por isso eu não posso deixar de acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha alcançar, se porventura, nesta grande corrente de oração por milagres, aonde vidas estão provocando o seu milagre através da adoração. Se aqui, Senhor, há pessoas com relacionamento abalado ou até destruído, o Senhor vem entrar com providência na vida sentimental desta mulher, com milagre na vida sentimental desta mulher ou deste homem. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor amado. Ah, Senhor da glória, quantas e quantas vezes quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos com um pedido de orações como esse,
Pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Quantas e quantas das vezes na corrente de oração por milagres nos deparamos com um pedido de oração como esse. Eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantos lares, relacionamento destruído. E se tem algo que o adversário é inteligente, ele sabe que se ele toca em uma história sentimental, ele não destrói apenas uma vida, mas toda uma família. E a Bíblia diz que o adversário tem 3 intuitos. Veio senão matar, roubar e destruir. Talvez ele tenha destruído a vida sentimental desta mulher ou deste homem. Ou talvez até esteja em ruína. Senhor da glória, mas assim como o teu servo Jó, em Jó 42, Jó não orava nem por ele, o mesmo orava era pelos seus amigos. E na história de Jó, o Senhor restituiu todas as percas na história de Jó. E talvez esta mulher ou este homem esteja indagando a dizer: Deus, a única perca na minha história é na área sentimental. Senhor amado, o Senhor restituiu as percas na história de Jó. E se diante dessa transmissão tem a pessoa, Senhor da glória, passando por processo de perca na área sentimental, eu quero unir a minha fé com a fé deste, Senhor amado. Eu quero unir a minha fé com a fé desta e pedir ao Senhor: toca, Deus da glória, na área sentimental desta mulher. Toca, Deus da glória, na área sentimental deste homem com toque de milagres. Em nome do Senhor Jesus. Toca com toque de milagres, para a honra e para a glória do seu nome, Senhor. Joga por terra todo o mal, Pai. Joga por terra todo impedimento, Pai, e opera um milagre na vida sentimental desta mulher. Opera um milagre na vida sentimental deste homem. O Senhor operou um milagre na história de Jó, e o milagre que aconteceu na história de Jó foi um milagre de restituição de todas as percas. E a restituição que precisa ser restaurada na história deste ou desta, Senhor, é na área sentimental. Toca neste relacionamento, Pai. Restaura a vida sentimental desta mulher. Restaura a vida sentimental deste homem. Eu apresento ao Senhor pessoas que estão de um jeito que já não acreditam mais que possam ser felizes no amor. Pessoas que estão com a sua terra. E quando eu indago a falar sobre terra, refiro-me ao coração desta mulher, ao coração deste homem. Está com a sua terra arrasada, destruída. A sua terra sentimental, que é o seu coração. Não acreditando talvez nem mais no amor, nem mais que possam ser felizes no amor, Senhor da glória. Segunda Crônicas, quando Salomão terminou de orar, o Senhor respondeu de imediato, pois a Bíblia vai dizer, Segunda Crônicas, capítulo de número 7, verso 1, pois acabando, Salomão de orar, o fogo desceu do céu e consumiu aquele holocausto. A glória do Senhor desceu do céu e impactou aquele templo, A glória do Senhor impactou o templo depois que Salomão e os sacerdotes terminaram de orar. E a Bíblia vai dizer que ninguém conseguiu ficar a seus pés, tamanha a glória do Senhor. Mas o que me chama a atenção é o verso 14 de 2 Crônicas 7, quando o próprio Deus da glória fala com a sua igreja, dizendo assim, 2 Crônicas 7, 14, se o povo que chama pelo seu nome, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrependendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós somos o povo que chama pelo seu nome. E talvez a terra que precisa ser sarada é a sentimental desta mulher. Talvez a terra que precisa ser sarada, Senhor, é a terra sentimental deste homem. Ah, Senhor, sara esta terra sentimental, Senhor da glória. Arabacandaraios, Uriande, Kiandorebe, Axúria. Sara a terra sentimental desta pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Joga por terra todo o mal, Senhor da glória. E sara esta terra sentimental desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Restaura esse relacionamento, Pai. Restaura esse casamento, namoro, noivado. Restaura. Senhor, são inúmeros os relacionamentos que o adversário tem destruído. E quantas restituições nós postamos, relatamos com alegria que o Senhor alcançou. Senhor, restaura, se porventura diante dessa transmissão tem pessoas com relacionamento destruído, abalado, restaura, Pai, restitui, Senhor, para a honra e para a glória do seu nome. Ainda acrescentando a oração por milagre, eu peço ao Deus, Criador dos céus e da terra, que se diante dessa transmissão tem alguém que esteja enfermo ou enferma, Deus, pessoas que estão debilitadas, lembro-me com regozijos de relatos de pessoas que foram curadas ao vivo.
E a Bíblia não fala que o Senhor começa uma excelente obra e deixa pela metade, mas ao contrário. A sua palavra vai dizer, Deus da glória, assim, aquele que começou a boa, a excelente obra em nossa vida, ele é fiel para dar continuidade. A Bíblia fala que o Senhor é fiel para continuar uma grande obra que o Senhor começara, Senhor. Alamande que andaraios, orablai de cantos, sede andarábia. Senhor amado, se tem pessoas aqui enfermas, restaura a saúde desta mulher, restaura a saúde deste homem, pessoas que estão aqui formando esta grande corrente de oração por milagre, Pai, porque nós cremos que o Senhor é Deus de milagre, e se o milagre na vida desta mulher, o milagre, Senhor da glória, na vida deste homem, cura da enfermidade, das dores, Senhor da glória, toca agora sobre todas as dores, toca agora, Senhor da glória. Alamande calachuri andarábias. Olha que testemunho lindo de restituição sentimental da nossa irmã Paulinha Amorim. Olha que coisa linda, um testemunho de restituição sentimental aqui ao vivo. Alabacandurebe achuri andaraios. Alamande que andarábia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que restaura relacionamento, assim como 2022, 2023, 2024, para a honra e glória do Senhor, mais um testemunho de restauração sentimental. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Pai. Deus, eu me lembro das palavras do profeta Isaías, um dos profetas maiores, quando mesmo ele narrava o Messias na cruz do Calvário. Ele dizia assim, ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Oriande calai de canta rábia chúria. Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porém sobre as suas feridas nós fomos sarados. Dentro da profecia do profeta Isaías, eu peço a Ti, Deus da glória, se porventura diante dessa transmissão, entre as petições por milagre, haja vidas adoradores, adoradora, que o milagre que a mesma, Senhor da glória, deseja receber, é o milagre da cura, o Senhor toca agora. De calabande candaramandaya candarábia. Rebiante que o rabande calabaia candaraia. Vai tocando na área da saúde desta mulher, Pai, jogando por terra toda dor, toda infecção, toda inflamação. Vai tocando, Senhor da glória. Rablaia chegue andaraios. Mais um, Marlene Moraes, restituição do casamento para a honra e para a glória do Senhor. Mais uma restituição para a honra e para a glória do Senhor. Marlene Moraes, restituição do casamento. Em o nome do Senhor Jesus, a Senhor pertence a honra e a glória e toda exaltação. Quantas e quantas das vezes nós indagamos, Senhor, o que tem acontecido? Jó perguntou, Senhor, o que tem acontecido dos teus feitos? Jó, quando queria viver o milagre de Deus, a restituição, Jó perguntava, Deus, o que se fez com o que aconteceu com os seus feitos? E o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo Deus de milagre, Ele é o mesmo Deus de sinais e maravilha. Orabandecando rebiandaraia. Por isso eu peço a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, se diante desta grande corrente de oração por milagre, Senhor, tenha vidas, adoradores, adoradora, que precisa viver o milagre da cura, vai tocando agora sobre as dores, vai tocando agora sobre a enfermidade, segundo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, o mesmo conhecido como profeta messiânico, Alabacandaramandaiacandarábia, segundo o profeta Isaías, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. Portanto, eu peço a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, Urabai de canto rebiandaraia, ebiande calamande candaraia, candaraia. Se nessa transmissão tem pessoas enfermas, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés, com toque de cura, alabacandaramandaia, candaraia. Vai tocando com toque de cura sobre essas dores, sobre essa enfermidade agora, e de candaramandaia, candaraia.
Vai tocando agora, Senhor da glória. Vai tocando agora com toque de cura. Vai tocando agora, Senhor, repreendendo todas as dores que essa mulher tem sentido, repreendendo todas as dores que esse homem talvez tenha sentido. Toca da ponta do cabelo, a planta dos pés com toque de cura. Onde houver uma pessoa enferma, debilitada, a Deus de cura, milagre e maravilha, vai jogando por terra agora a toda a inflamação, a toda a infecção, todas as dores na mente, vai saindo agora dor de cabeça, dores nos dentes, dores nos braços, dores nas pernas agora. Ramande, calamande, candaramandaya, candaraia. Espírito Santo do Deus da glória, que está presente em nosso meio, começa a restaurar a saúde agora. Começa de candaraia, candaramandaya, candarábia. Começa a restaurar a saúde agora. Começa a jogar por terra toda a enfermidade agora. Todas as dores agora. De candarabachúria, candaraia. Rebiande calachegue, andaraia. Assim como nós tivemos os relatos de restituição sentimental. Tivemos lives em que tivemos relato de cura. E muitas das vezes ao vivo que o Senhor fez. De candarabacandaramandaya. Dorabaia, candaramandaia, chúria. Vai tocando com toque de milagre, restaurando a saúde desta mulher, restaurando a saúde deste homem. Foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos orientou sobre o poder de resposta que tem a oração. Jesus, ao olhar para os discípulos, ele dizia: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, ele não colocou limite de milagre, mas ele disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração, crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. E o milagre que nós pedimos, Senhor da glória, o milagre que nós pedimos é o que está fervendo no coração desta mulher para vivenciar agora, na vida, na história dela. O milagre que nós pedimos, Deus da glória, é o que está fervendo no coração deste homem que precisa vivenciar por parte do Senhor na vida dele. Eia candaramandaya candarábia, ramando que de candaraio. Olha, Espírito Santo, toca nesses braços, toca nessas dores nas pernas, toca nessas dores na coluna, dores no joelho. Iriande candaramandaya candaraia, rablande de candaraia. Onde estiver doendo no corpo desta mulher ou deste homem, vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra todas as dores, pois o profeta Isaías indagava a dizer que o Messias, ele já levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Enfermidade sai agora. E de candaraia, candarábia, urabacandaraia, candaraio. Em o nome do Senhor Jesus, todas as dores vai caindo por terra agora. Toca, Espírito Santo, vai queimando agora este nódulo. Arabaia, cando, rebi, andaraia, candaraia. Vai queimando agora, vai repreendendo esse cisto, vai limpando de dentro desta pessoa, esse mioma agora, urabai decaia candaraia, essa pedra renal, urabacando ramandaia candaraia, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores agora. Onde houver uma pessoa que está enfermo, que está enferma e crê que o Deus da glória tem o poder de curar, tem o poder de restaurar a sua saúde, se essa mulher crê na cura dela, se esse homem crê na cura dele, eu também creio. Portanto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo indagava dizendo que tudo é possível para aquele que crê. Portanto, Deus da glória, eu apresento ao Senhor a minha fé com a fé deste que deseja ser curado. Eu apresento, Deus da glória, a minha fé com a fé desta que anseia, almeja a ser curada pelo Senhor. Rabai de canto, rabiandaraia, e onde houver uma enfermidade, ramanto, queimande candaraia, queima ela agora. Vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra todas as dores. Rabai decanta ramandaia candaraia. Foi o Senhor Jesus que disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Portanto, nós estamos fazendo esta grande corrente de oração por milagre, mas estamos clamando em o nome do Senhor Jesus. Deus vai operando o milagre. Ramande calachuri andarábia, sinais
sinais e maravilhas para a glória do seu nome. Deus que respondeu aos antigos quando clamaram ao Senhor, quando Moisés clamou, o mar se abriu diante de Moisés, quando Josué e Caleb clamaram, as muralhas se derribaram. Quando Elias clamou, o fogo desceu do céu. Quando a Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha clamando, o Senhor entrou com ele. Alabacandaraia. Quando Daniel orou, os leões tiveram que jejuar. Rebiande Candaramandaia Candarábia. Quando Salomão orou, a glória desceu e impactou o templo. Nós aprendemos dentro da sua palavra, Deus da glória, de Gênesis, Apocalipse, que há a resposta na adoração ao Deus da glória, a resposta ao clamor. Por isso estamos aqui formando esta grande corrente de oração por milagre. Deus opera o milagre da cura sobre enfermo, e opera o milagre da cura sobre enferma. Onde houver uma pessoa que precisa da restauração da saúde dela, que precisa da restauração da saúde dele, nós acrescentamos a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória pelo milagre da cura. Toda enfermidade vai caindo por terra. Orabacanda Candarábia. E se porventura, Deus, eu estiver orando com vidas que estão aqui, mas está representando um dos seus que está debilitado ou debilitada, enfermo ou enferma, talvez eu esteja orando com uma mãe que pede a cura do seu filho ou filha, talvez eu esteja orando com um filho ou filha que pede pela cura do seu pai ou mãe, talvez eu ore com um neto, uma neta que precisa que o Senhor venha restaurar a saúde do seu avô, a sua avó. Orabacana Candaraia. Talvez eu esteja orando com uma esposa que precisa que o Deus da glória venha curar o seu esposo. Talvez eu esteja orando com pessoas que precisa que o Senhor venha curar um dos seus que está distante, talvez até num leito do hospital. E quando eu oro com vida, Senhor da glória, o meu entender leva-me para o livro de Salmo, capítulo de número 91. Em Salmo 91, a sua palavra vai dizer que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. E segundo a sua palavra, o Senhor determina os anjos ao nosso respeito. E é dentro do contexto da sua palavra que eu peço ao Senhor: envia um anjo da cura aonde tiver esta pessoa enferma. Orabande Calamande Candarábia, ainda que esteja num leito do hospital, envia um anjo da cura, Deus da glória. Envia um anjo, estou trazendo cura. Eu quero unir a minha fé com a fé deste ou esta que representa um enfermo ou enferma entre os seus, Senhor da glória. Eu quero unir a minha fé com a fé deste ou esta que representa um dos seus que não está bem de saúde. E eu venho pedir a ti, Deus da glória, envia o anjo da cura, ainda que esteja num leito do hospital. Toca com toque de cura, vai restaurando a saúde, vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra toda a dor agora. Alabacandaramandaiacandarábia, Ramande Candaramandaiacandarábia. Toca nessa pressão que está desregulada, vai estruturando a pressão desta pessoa. Ai, a Candaramandaiacandarábia, Urabacandaraia. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, em o nome do Senhor Jesus eu peço ao Senhor, vai jogando por terra toda a enfermidade. Rebiai de Candaramandaiacandarábia, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Rabai de Calachuri Andarábia, Orabacandaraia Candarábia. Segundo o profeta Isaías, o Messias já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, e é dentro da profecia do profeta Isaías que eu quero determinar a cura sobre o enfermo agora. É dentro da profecia do profeta Isaías que eu quero determinar a cura sobre esta que está enferma agora. Deus de milagres, sinais e maravilha, foram inúmeros dos testemunhos de vidas que o Senhor alcançou com um toque de milagre, mas a Bíblia não narra sobre os seus feitos, Senhor amado, dizendo que o Senhor começara uma excelente obra e as deixa pela metade, mas ao contrário, a sua palavra vai nos dizer assim: aquele que começou a excelente, a boa obra em nossa vida, em nossa história, ele é fiel para dar continuidade. Alabai de canta rabacandaraia, Uriande canta ramandaia candarábia. Aquele que começou a excelente, a boa obra em nossa vida, ele é fiel para dar continuidade. Ramande calachuriandaraia. O Senhor começara uma obra de milagre, e eu creio que os anjos do Senhor já estão tocando em vida e história, com um toque de milagre, com milagre sobrenatural da glória. Tem vidas que
que o Senhor trouxe aqui, Deus da glória, só para confirmar a vitória. Tem vidas que o Senhor trouxe aqui, Ramande, Calamande, Candarábia. O Senhor permitiu Jacó entrar no val de Jaboque só para tomar posse do milagre dele. E mandou Rabaia, Candaramanda, Candarábia. De Calabaia Candaraio, confirma a vitória, Senhor. Confirma Alaia Candorébia. Confirma a vitória, Senhor. Confirma a vitória, Senhor. De que andorébia chouria. Rabai cantos de que andaraia candarábia. Confirma a vitória deste homem. Confirma a vitória desta mulher. De calabrante reia candorébia. Em o nome do Senhor Jesus. Não estamos aqui nesta corrente de oração por milagres apenas como hobby para passar o tempo. Estamos aqui porque cremos que Tu és um Deus de milagre. Estamos aqui porque cremos que o Senhor é um Deus de milagre. Por isso pedimos ao Senhor, Deus da glória, confirma um milagre na história desta mulher. Confirma um milagre na história deste homem. Deus, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque cremos que nós temos nos altos céus um Deus de milagre, um Deus de maravilha, um Deus que tem poder de tocar na nossa vida, tocar em nossa história, com toque de milagres e com milagres sobrenaturais da glória. Por isso, Senhor, nós apresentamos ao Senhor esta grande corrente de oração por milagre, esta grande corrente de oração por milagre. Vidas que o Senhor trouxe aqui para tocar na história desses e dessas, com milagre sobrenatural da glória. Assim como nós nos alegramos com os 2 testemunhos de restituição sentimental, porque